Amém? E nós entramos, irmãos, glória, nós entramos em Cristologia, na última quarta-feira, Cristologia. Oh, glória, entendeu? E eu vou fazer um rápido resumo do que vimos até aqui. Temos tempo para darmos seguimento. Amém? Amém. Cristologia. Cristo. Nós vimos no primeiro culto, nós vimos o significado da palavra Jesus. Amém? Jesus, porque o objetivo do estudo de Cristo é conhecer a Cristo. Amém? E para conhecermos a Cristo, começa pelo seu nome. Porque o nome revela a personalidade e o caráter de uma pessoa. Os antigos sabiam disso, criam nisso, e quando eles colocavam nome, aquele nome, ele identificava a personalidade e o caráter daquela pessoa que recebia aquele nome. Amém? O nome de Jesus, ele é tão importante que Deus não permitiu que Maria ou José escolhessem o nome do menino. Deus enviou o anjo e disse: olha, tu porás o nome do menino que te há de nascer de Jesus. Amém? E o anjo disse por quê? O anjo disse porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus é o Salvador. E o significado do nome, nós vimos, Javé é Salvador. Ou o Senhor salva. Ou Jeová salva. É o significado do nome Jesus. Então, o nome dele fala da sua personalidade, do seu caráter, da sua missão. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. O pecado é uma doença terrível. O pecado poderemos comparar sim a uma doença terrível. Um vírus, uma bactéria, amém? É identificado e reconhecido pelo homem. Mas o pecado nem sempre é reconhecido. Né? O pecador, veja só, ele, por exemplo, ele só pode se libertar dos seus pecados se ele reconhecer os seus pecados. Porque se ele não reconhecer, amém, e não se conscientizar que o seu pecado faz mal a ele mesmo, porque o salário do pecado é morte, e o seu pecado maltrata Deus. Todo pecado é um insulto a Deus. Todo pecado é uma afronta a Deus. Lembra que a palavra diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Ele morreu pelas nossas iniquidades. Porque ele não tinha pecado. Nele não havia mal nenhum. Lembra lá do jardim do Éden? Vamos lá para o Éden. Eu já falei hoje da árvore da vida. Vamos lá para o Éden. Quando o homem pecou, lembra que eles então tiveram vergonha e tiveram medo. E se esconderam de Deus e tentaram fugir de Deus. E Deus foi atrás deles no jardim. Quem lembra dessa parte lá em Gênesis? E Deus começou a perguntar: Adão, onde estás? Adão, onde estás? E eles estavam com medo, com vergonha e escondido de Deus. Mas ninguém pode se esconder de Deus. Deus então vai até ele, se dirige até ele
e disse: por que tu está fugindo? Por que tu está se escondendo? Por que tu está assim? Comesse do fruto da árvore que eu disse que dele não comeste. Porque se no dia que dele tu comeste, tu certamente morreria. Mas Adão disse assim: eu me escondi porque eu fiquei com vergonha. Por que você teve vergonha? Porque eu estou nu. Aí Deus disse: quem te disse que tu está nu? Porque eles não usavam roupa lá no jardim quando não havia o pecado. Aí Deus disse: quem disse que tu está com vergonha do quê? Não, porque eu estou nu. De onde vem essa consciência de estar nu? Quem te disse que tu está nu? Tu comes do fruto da árvore que eu disse que não era para comer. E aí, bateu o que? Vergonha. Aí diz que eles, na sua vergonha, eles fizeram vestes de folha de figueira. Mas imagina veste de folha. Deus olhou assim e disse: rapaz, isso não vai ficar legal não. Quando chover, no sol, na chuva, no frio, quando tiver frio, você vai aquecer vocês não. Folha de figueira não. Deus disse assim: eu mesmo vou fazer uma veste para vocês. E aí Deus vai pegar um cordeiro. E Deus vai matar o cordeiro para, da pele do cordeiro, fazer uma roupa que aquecesse, que aconchegasse, que protegesse. Deus vai fazer uma roupa da pele dos cordeiros. Mas lembra, não havia morte. Que o pecado, a morte entrou no mundo por causa do pecado. E o que é que o homem vai ver? O primeiro ser vivo sendo sacrificado pela atitude errada que ele teve. O primeiro ser vivo morrendo. Irmãos, se os nossos pecados fizessem mal somente a nós, mas eu quero dizer que os teus pecados ferem aqueles que te amam, ferem aqueles que estão em volta de você. Não faz mal só a você, não. Não é? Os nossos erros prejudicam o nosso próximo também. Os nossos pecados prejudicam os nossos irmãos, a nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Então, o pecado que o homem pratica, tem gente que tem esse argumento, né? A vida é minha, eu faço o que quiser, né? Só que o teu erro também prejudica os outros, porque o ser humano, ele é um ser social. A gente tem mãe, a gente tem pai, a gente tem irmão, a gente tem filho. Eu vou fazer... por isso que, meu Deus, voltei aqui para a questão da liberdade. Por isso a liberdade, a verdadeira liberdade, implica responsabilidade. Quem realmente quer ser livre, precisa aprender a ser responsável. Porque a nossa liberdade também tem que respeitar o limite do outro, né? Tem que respeitar o outro, a nossa liberdade. Você é livre, mas você não pode desrespeitar o seu próximo por causa da sua liberdade. Sim ou não? Sim. E a Bíblia ensina tudo isso, irmão. E por que querem calar essa palavra? Por que querem impedir que ela seja ensinada? A Bíblia ensina básica e fundamentalmente os princípios da justiça e da verdade. Amém? Então, os nossos pecados,
eles são uma agressão a Deus também e ao nosso próximo. Por isso o anjo disse, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Deus veio te salvar dos teus pecados. Glória a Deus. Sabe, aquele que diz assim, nada dá certo, nada funciona. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala uma coisa interessante. Ele vai fazer uma retrospectiva do pecado na vida dele. E ele diz assim, o bem que eu queria fazer, eu não fazia. E o mal que eu não queria fazer. Quer dizer, o bem que eu queria fazer, eu não fazia. E o mal que eu não queria fazer, eu fazia. Isso é o pecado na vida do homem. Quantas vezes alguém tentou acertar e fez tudo errado? Isso é o efeito e a consequência do pecado. Amém? O nosso maior inimigo é o pecado. Porque se nós, diz, aleluia, a palavra de Deus, nos sujeitarmos a Deus, se confiarmos em Deus, se acreditarmos que o conselho dele é conselho de vida, que os ensinamentos dele são ensinamentos de vida, se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, o diabo fugirá de nós. O problema maior é nós nos sujeitarmos a Deus. Esse é o maior problema, por causa do pecado na carne. O pecado na carne não deixa o homem se sujeitar a Deus. Então o homem está preso num dilema tremendo. Como disse Jesus, escravo do pecado. Mas se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, disse ele. Então ele veio nos salvar do pecado. Aí, pastor, essa palavra toda, o senhor começou vendo o nome de Jesus? Aleluia. Não é para conhecer Cristo? Glória a Deus. O estudo é cristologia, doutrina de Cristo. E nós, conhecendo a Cristo, nós vamos conhecendo isso. Ele é o Salvador. Do quê? Dos pecados do seu povo. Ele veio nos salvar dos nossos pecados? Sim. Então eu quero declarar aqui, Jesus pode, e se você deixar, se você permitir, Ele vai te ajudar. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder, sabemos que Ele pode. Mas lembra que Ele disse, eis que eu estou à tua porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta e me convidares para entrar, aí eu entrarei. Então quando ele entra, aí ele conserta, ele faz tudo novo. Amém? Ele repreende o mal. Mas aí é preciso abrir o coração para Jesus. É preciso acreditar nele, confiar na sua palavra, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos. Por isso eu disse, Jesus pode, mas ele só faz se o homem quiser que ele faça. Quantas vezes, quando aqui esteve, ele viu o homem com cada problema tremendo. E ele perguntava, o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Porque ele só faz se você convidar ele para fazer. Se você abrir a porta para ele entrar. Se você der lugar para ele. Se você confiar nele. Aí ele faz. Amém? Então tem muita gente que diz, por que Deus não faz? Cadê Deus? É preciso abrir o coração para ele. É preciso pedir a ele para verdadeiramente entrar na sua vida. Aí você precisa de entregar, de confiar a ele. Aos teus caminhos, a direção da tua vida.
Agora, quando ele disse, ei, não é por aí não, é por aqui, segue ele. Porque tem gente que entrega, mas não quer obedecer. Entrega, eu sou crente, sim, está obedecendo, está fazendo o que ele manda, está seguindo o conselho dele, porque senão não adianta nada. Eita Jesus, não vai adiantar nada ser crente. Se não for para confiar em Jesus, se não for para obedecer, se não for para fazer a vontade dele, nós temos que confiar. Mas sabe qual é o problema do mundo hoje? Está aí, obedecer. Eu quero obedecer. Não, ninguém manda em mim, não. Ei, mas Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida. E quem quiser vida, quem quiser viver, glória, precisa confiar que Ele ama, que Ele é amigo e que os conselhos dele são justos e verdadeiros. Glória a Deus. Então por que ninguém obedece a Cristo de graça? Eu não obedeço a Cristo de graça ou à toa. Eu obedeço porque eu conheço e reconheço que o conselho dele, que os ensinamentos dele, que a palavra dele são justas e verdadeiras. Amém, irmãos? Porque eu reconheço que o caminho dele é de justiça e de verdade. Glória a Deus. Por isso que eu confio nele. Eu confio em Jesus porque ele é justo. Eu confio em Jesus porque ele é verdadeiro. Eu confio em Jesus porque ele é fiel. Eu confio em Jesus porque ele é amigo. Eu confio em Jesus porque ele ama e deu prova que me amava. Aleluia. Aí quando alguém entrega a sua vida a Jesus, pelo que Jesus é, pode chegar alguém e falar o que quiser, irmão. Pode falar o que quiser de Jesus, pode falar o que quiser de Deus, pode falar o que quiser do Espírito Santo. É com você e Deus. Pode falar o que quiser do povo de Deus, pode falar o que quiser da igreja de Deus. Glória a Deus. Ei, eu sei quem foi que eu aceitei. Eu aceitei Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Você está entendendo? Pediram para um cego negar. Jesus curou um cego de nascença. E aí se espalhou que Jesus curou esse cego. E chegaram os fariseus, os doutores da lei, olha. Chegaram lá. Quem foi que te curou? Aí o cego disse, Jesus. Não diga isso. Jesus não pode ter te curado. Esse Jesus é um impostor. É isso, é aquilo. Mas ele me curou. E por que você acha que ele te curou? Porque eu era cego e agora eu vejo. Foi ele. Botou a mão em mim. Olha. Então veja só. Não puderam remover aquele cego da sua convicção. Por quê? Porque ele havia conhecido a Cristo. Ele tinha tido uma experiência com Cristo. E dessa experiência ele deduziu muita coisa. Porque na conversa com os fariseus, quando disseram ele é um impostor, aí diz, vem cá. E Deus ouve a mentirosos, Deus ouve a impostor, porque se esse homem fosse um mentiroso e fosse um impostor, nada ele poderia fazer a meu favor. Deus não ia responder assim, não. Então, esse homem, com a sua experiência, olha, ele criou convicções, fundamentou a sua fé com a sua experiência com Cristo. Então, quando você tem experiência com Cristo, amém? Alguém vai dizer para você assim, ei, tu vai para a igreja fazer o quê? Só você sabe o que você vem fazer na igreja. Porque a experiência com Cristo é sua. Aleluia, né? A experiência com Cristo é sua.
Coisa semelhante acontece com os dizimistas. Tem gente que critica, tu vai dar o dízimo, Quem dá sabe por que dá. Porque tem a sua experiência com Deus. E aí a pessoa pode falar o que for. Ele sabe quem é Deus e a relação dele com Deus. Por isso eu vi uma vez Silas Malafaia dizendo assim, também ninguém é dizimista de graça não. Porque ninguém ia continuar sendo dizimista se Deus não retribuísse. Se Deus não abençoasse. Não é verdade? Ninguém dá dinheiro para ninguém, irmão. Mas é porque Deus é real. Deus é verdadeiro, Deus é vivo. E Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Deus age através da fé. Glória a Deus. Não é, irmãos? E nós aprendemos e adquirimos experiência. Glória. Por isso também o povo cristão, para os seus inimigos, é um povo difícil. Porque é um povo que tem convicção em Deus. É um povo que tem convicção em Cristo. Amém, irmãos? Glória. Então o tema dos nossos estudos é Cristologia. Nós vimos que Jesus, ele é Jesus, porque o seu nome significa salvação. Deus é o Salvador. Nós vimos também Cristo. E Cristo? Jesus é o Salvador. E Cristo? Quem lembra? Nós vimos que Cristo significa ungido. Amém? Nós vimos que Cristo, ele é um termo grego. Glória a Deus. Que equivale a Messias no hebraico. Então, quando diz que ele é o Cristo, é o mesmo que dizer que ele é o Messias. Os antigos esperavam o Messias. O Messias é o Cristo. Cristo é o Messias. Os dois termos dizem respeito à mesma coisa. Amém, irmãos? São sinônimos, apenas palavras pronunciadas em línguas diferentes. Nomes pronunciados em línguas diferentes. Amém? Nós vimos que, muito embora em nenhum momento na Bíblia Jesus pediu, ou vemos seus discípulos ou apóstolos comemorar o dia do seu aniversário. Você vê alguma comemoração do dia do aniversário de Jesus na Bíblia? Você vê algum discípulo cantando parabéns para você? Você não vê. Isso a Bíblia não mostra em nenhuma situação, em nenhuma circunstância o aniversário de Jesus. Ou se comemorando mais um ano de vida de Jesus. Até porque desde o princípio ele se revelou como eterno. Como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Como aquele que estava no princípio com Deus. Como deu testemunho o apóstolo João. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Isso é tudo lá citando o capítulo 1 do Evangelho de João. Falando dele. E o mundo escolheu uma data para lembrar o seu nascimento. Essa data é comemorada em quase todo o mundo, né? Poucos países o fazem. É o nosso Natal. Amém? Sabemos que é questionável. Não, porque o Natal não existe na Bíblia. Não, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Para mim, isso é o que menos importa. O importante é você saber que o Salvador veio.
que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que se cumpriu a promessa do profeta Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será o Emanuel. Aleluia, que significa Deus conosco. E a virgem concebeu e deu à luz. Amém? Ao Deus conosco. Glória a Deus. Ao Filho do Deus vivo. Paulo, falando dele, diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja só. Deus estava completamente nele. E ele completamente em Deus. De maneira que em certo momento ele disse: eu e o Pai somos um só. Quando um dos seus discípulos disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que estou no Pai, o Pai está em mim? Não crês tu que eu e o Pai somos um? Aleluia. A esse Jesus, essas palavras que nós vamos estar estudando por algumas semanas aqui. Porque precisamos nos fortalecer na fé. A igreja precisa estar convicta, estar embasada, estar fortalecida, porque dias difíceis vão chegar. Amém? Até o arrebatamento, até a volta de Cristo, a igreja precisa estar firme. Amém, irmãos? Aleluia. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O dia do nascimento de Jesus é celebrado em todo o mundo. O aniversário de sua morte levanta a silhueta de uma cruz no horizonte. Quem é ele? Quem é ele? Eu falei aqui que o novo decidido, e vale a pena repetir, até porque nós ficamos 2 semanas sem dar essa continuidade desse ensino. 2 semanas. E eu lembrei aqui, com o novo decidido, eu era comerciante, e eu fui comprar umas mercadorias lá na Dantas Barreto, na época. E tinha um vendedor que não gostava de crente, e que ele escarnecia de todo crente. E nesse dia estavam todos os vendedores ocupados, só tinha ele livre, e ele veio me atender. E quando ele percebeu que eu era crente, ele começou a zombar de mim, escarnecer de mim, e eu era novo decidido na fé. Novo decidido. E eu lembro que ele percebeu, talvez eu creio que agora que eu era novo decidido, e aí ele foi me desafiar, um desafio para mim. Ele disse: eu quero que você me prove que Jesus existe. Me prove que Jesus existe. Ou que existiu um dia. Ele dizia: Jesus nunca existiu, rapaz. Se Jesus aí, que a igreja prega, esse homem nunca existiu, ele não existe não. Eu quero que você me prove. Eu era novo decidido. Mas o Espírito Santo, ele dá luz. Não foi à toa que Jesus disse assim: ei, não se preocupe com o que hás de dizer, porque o meu Espírito Santo falará em vós. O meu Espírito falará em vós. Glória a Deus. E aí quando ele colocou aquilo para mim, e rindo, escarnecendo, aí a loja estava cheia, irmão, aí ficou todo mundo olhando para mim e para ele. E aí eu olhei para ele assim e disse assim: tu tem um calendário de bolso aí? Aí ele: como assim? Um calendário? Tu vê aí tua carteira aí, tá a carteira aí? Ele: isso aqui é um calendário dos meses do ano. Ele: me diga qual é o ano que a gente está aí, por favor. Aí nisso todo mundo parou. Eu lembro que estava todo mundo olhando para ele. A loja parou, irmão, diante de Deus. E ele disse assim: como assim? Por que tu tá? Me diga qual é o ano. Aí ele: eu não lembro, irmão, porque faz tempo. Eu
foi o ano? Ele fala um ano, 1900, e fala um ano. Olha só, agora me diga uma coisa. A humanidade só tem 1900 e poucos anos, é? E tantos anos, é? Aí ele olhou para mim e disse: não, a humanidade tem muito mais que 1900 e tantos anos. Agora, que ano é nos Estados Unidos agora? Ele, o mesmo ano. Ele disse, na Europa. Ele disse, o mesmo ano. Ele disse, e na África? O mesmo ano. Ele disse, o mundo todo nesse ano aí. É. Mas o mundo todo tem esse ano aí? Não. Aí disse assim, só tu que não sabe. Eu disse para ele, só tu que não sabe que nasceu um homem, que as suas palavras, os seus ensinamentos e as suas obras dividiu a história da humanidade em antes dele e depois dele. Esse homem é o Jesus que você diz que não existe, mas o mundo todo sabe que ele nasceu. O mundo todo reconhece as suas obras, e as suas obras mudaram, mas dividiram a história em antes dele e depois dele. Só tu que não sabe disso. Irmão, aquele homem, ele calou, ficou sem palavra, e ele se dobrou, não a mim, mas se dobrou a Cristo. Eu disse, você está cego, como o mundo está cego, porque esses anos estão sendo contados por causa de um homem que seus ensinamentos, suas palavras e suas ações e feitos foram tais que dividiu a história da humanidade entre antes dele e depois dele. Que os apóstolos, pessoas simples e humildes, foram transformadas em pessoas poderosas em palavras e obras. Olha só. E como ele depois dele, mudaram a história da humanidade. Você não sabia. Jesus existiu. Irmãos, e isso quem fez foi o Espírito Santo de Deus. Isso quem fez foi o Espírito Santo de Deus. E não foi à toa que o profeta disse, conheçamos e prossigamos a conhecer a esse Deus. Amém? Glória. Com essas palavras, um preeminente pregador fez uma pergunta de suprema importância e de interesse permanente. A pergunta foi feita pelo próprio mestre, quando em uma crise no seu ministério, perguntou, quem diz os homens ser o filho do homem? Jesus interrogou seus discípulos, ei, quem dizem as pessoas que eu sou? Que dizem as pessoas ser o filho do homem? E disseram, está lá na palavra de Deus, quem diz os homens ser o filho do homem? Ele ouviu a declaração da opinião do povo sem comentar, mas sua bênção foi pronunciada sobre a resposta de Pedro. Amém? Glória a Deus. Que disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, o Cristo. A gente já viu aqui o ungido, o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E qual foi a resposta de Jesus para ele? Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Ninguém te disse isso, ninguém te ensinou isso. Isso que te foi revelado por meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus, ele disse minha igreja, e ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória.
E foi exatamente até aqui, como a gente ficou 2 ou 3 semanas sem dar continuidade, o Espírito me levou a relembrar essas coisas que nós vimos. Amém? E o nosso estudo, ele seguirá. Eu não vou mais repetir essa parte. Amém? Próxima quarta-feira a gente vai seguir daqui para frente no estudo e no conhecimento do Cristo. Amém? Glória a Jesus. É um estudo sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Tá bom? Nós temos, antes de encerrar, nós temos uma criança que a mamãe trouxe para que nós apresentássemos a Deus e orássemos. Tá bom? Então assim nós vamos fazer. Glória. Amém? Eu vou pedir o álcool 70. Nós vamos tomar um cuidado especial, porque estamos também transmitindo, tá bom? De proteção. E os irmãos, eu percebi, então, não podem relaxar na máscara, viu, que é a segunda ordem. Eu não vai captar, eu acho que só a voz da minha, porque eu não confio no meu irmão, viu? Não, não. Então depois querer pegar a gente, né, na contramão pelo pé, não? É. Então é bom não deixar de trazer a máscara, tá bom, irmão? Abre esse microfone para mim, qual é o nome? Maria Júlia. Vem pro lado de cá, irmão. Maria. Fica aqui do lado, mamãe. Fica aqui do lado. Qual é o nome teu? Sabrina, o nome do papai? Olha aqui. Tá bom. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, graças te damos por essa criança, Júlia Henrique. Maria Júlia. Graças te damos por Maria Júlia. Deus, que ela seja a tua casa. Ó Deus, ao teu ungido, para apresentar, Senhor, a ti. Deus, em nome de Jesus, tua Maria Júlia, em teus cuidados, abençoa, dá saúde, dá graça, dá sabedoria a essa criança, supra a necessidade dela, abençoa seus pais, para que nada venha a faltar a ela, Senhor, essa criança. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que essa criança, ó Deus, seja livre, Senhor, de todos os males, que ela possa, Senhor, te conhecer, que ela possa ter a oportunidade de crescer na tua presença, de conhecer o teu nome, ó Deus, e quando tiver adulta, te servir, e seja isso, Senhor, para a tua glória. Ó Deus, assim nós apresentamos Maria Júlia e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. E aqui, tá aqui, ó. Glória. Amém, irmão? Maria Júlia queria falar no microfone. Vai ser missionária, em nome de Jesus. Glória. Se Jesus voltar, né? Daqui para lá. Glória. Pai Santo, Pai querido, graças te damos. Graças te damos, Pai querido, por mais esse culto, por mais esse ensinamento. Como em paz tu trouxeste os filhos à tua casa, que em perfeita paz eles possam tornar os seus lares, de posse da bênção e da vitória. Antes da bênção apostólica, quero lembrar que sexta-feira, culto da vitória. Amém? Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações
Em comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Amém. Vai na graça e na paz, que Deus continue abençoando. Mas